Eu convido, nesse momento, para compor o painel temático 3, Inteligência e Projetos Estratégicos, o diretor substituto do Departamento de Contra-Inteligência da Agência Brasileira de Inteligência, o Dr. Marcelo Carrijo de Oliveira, por favor. E o oficial do Centro de Inteligência da Aeronáutica, o Tenente-Coronel Aviador Rodrigues, por favor. Passa o... Eu quero que na hora... Será isso? Na hora, como é que está? Bem? Na hora. Se eu quiser aqui ou lá, se eu quiser, tem lugar suficiente. Na ordem aqui. Bom, então, em um tempo, o senhor terá cerca de 30 minutos, tá? Eu avisarei com 5 minutos de antecedência. Tá? Convido o doutor Marcelo Carrijo para fazer a sua palestra. E depois... o Tenente-Coronel Rodrigues primeiro. Pode ser. Tá bom. Por favor. Boa tarde. Os senhores me escutam bem? Então, com autorização e com licença ao mais antigo, eu sou o Tenente-Coronel Rodrigues, né, como anunciado, do Centro de Inteligência. Estou aqui representando o Brigadeiro Estebanes, que teve um probleminha e não pôde vir. E, desde já, agradeço a organização do evento pelo convite. É sempre, não vou dizer complicado, mas sensível falar de inteligência, né? Que é uma atividade que, no seu cerne, procura ser discreta. E, geralmente, nos eventos que a gente vai de inteligência, a gente fala de TTP, né? Que seriam táticas, técnicas e procedimentos. A gente fala muito pouco de modus operandi. Então, a minha apresentação ela vai ser um passeio bem superficial no modus operandi do CIAE, na defesa e na abordagem dos projetos estratégicos. E aí, nas perguntas, a gente pode aprofundar no que pode ser divulgado e aberto, e o que for, vamos dizer assim, um pouco mais reservado ou restrito, a gente pode conversar no particular, ou por e-mail, /WhatsApp. Então, esse é o tema proposto, passado pela organização do evento, a inteligência na proteção de projetos estratégicos disruptivos e sensíveis, e a visão da Força Aérea Brasileira, como é que a gente trata isso aí. O roteiro breve, vou falar um pouquinho que é o SINTAE, que seria o Sistema de Inteligência da Aeronáutica. Vou falar do PMAE, Plano Estratégico Militar da Aeronáutica, os desafios, né, de se proteger um projeto sensível, disruptivo, e a visão da FAB de como a gente pensa isso ao longo do tempo. Então, quando a gente fala do SINTAE, a gente tem o Centro de Inteligência como órgão central, é o centro que normatiza e regula, né, faz uma consolidação desses dados, de forma que ele possa se relacionar de maneira sistêmica, né, aos outros sistemas. Então, vou dar um exemplo. A gente tem um sistema mais recente, conhecido como o CIPAI, que é o Sistema de Investigação de Acidentes Espaciais. Então, o CIPAI, quando ele vai apurando os incidentes, acidentes ou infortúnios espaciais, ele vai armazenando a coleta, os dados de tudo que ocorreu, e o CIAE é informado do que está acontecendo. E a gente, ao paralelo, também temos o Sistema de Inovação da Aeronáutica. E esse sistema tem lá patentes, pesquisas, coisas de interesse. Então, o CIAE faz um papel de sistema, ele conversa com todos esses sistemas para ver que, no conjunto desses dados, né, quais são as oportunidades e ameaças para o comando da aeronáutica, né, nas áreas que ele se propõe. Então, o comando da aeronáutica tem algumas direções, oportunidades, objetivos, e o CITAE vai usando todos os seus elos, como os sensores e sistemas e subsistemas, para que a gente possa analisar isso aí e gere produtos para que a gente possa ver, fazer predições de oportunidades e ameaças aí ao comando aeronáutico, a imagem da força. Então, para que isso ocorra, né, a gente não tem um sistema de inteligência que a gente queria, né, que a gente quer. Na verdade, o sistema de inteligência é uma concepção estratégica, balizado e normatizado por vários documentos, né, que de um planejamento que nasce de cenários da defesa, como vou falar um pouco mais adiante,
que isso vai interiorizar na Força Aérea Brasileira. Então, esse nosso centro de inteligência que a gente conhece hoje, ele é um sistema baseado na concepção estratégica Força Aérea 100, de uma Força Aérea que a gente quer ter em 1941. Aonde eu quero chegar com isso? Então, o sistema de inteligência ele também é mutante, né? Quando eu falar de semente do futuro, vou poder explicar isso melhor, que a gente não é uma coisa engessada, né? Talvez, assim, fazendo um paralelo com a Marinha, a gente também vai mudando a direção, os objetivos e a nossa forma de ser, conforme vão mudando os cenários futuros. Então, como eu comentei, né, em 2019, devido à concepção Força Aérea 100, né, para 2041, foi proposta a reformulação do SINTAE, e nessa reestruturação foi atribuído algumas estruturas novas e modernizadas as estruturas antigas, estabeleceu quais são as OMs, né, do SINTAE, e categorizou e definiu a área de atuação e determinou qual seria a conduta dos integrantes. E, para dar um exemplo prático, né, eu botei aqui a foto da Agência de Inteligência do Maranhão, a qual eu sou chefe. Então, é uma organização, uma estrutura que foi criada para poder proteger um projeto estratégico que a gente chama de SEBRA, que é um conceito, né, que é o Complexo Espacial Brasileiro. Então, conforme for surgindo novos projetos, dependendo da demanda, da ameaça, o Centro de Inteligência ele pode ativar agências ou estruturas para poder fazer a defesa, né, a coordenação com relação à área de inteligência numa coisa mais local. Então, no meu caso, apesar de ter o centro em Brasília, eu tenho uma atuação pontual, permanente, em Alcântara, no Maranhão, né? A minha área de atuação é todo o Maranhão, mas, com certeza, o meu ativo mais valioso é o Centro de Lançamento de Alcântara. Então, só para a gente possa fazer uma contextualização e um plano de fundo, né, vou explicar o que seria o PMAE, que é o Plano Estratégico Militar de Aeronáutica, e os senhores entenderem que os projetos estratégicos disruptivos e sensíveis, eles seguem uma metodologia e uma lógica, né? Então, é sempre importante ter essa visão aqui do cenário de defesa, né? Então, baseado em cenários, a defesa ela faz os seus planos, toda uma documentação, e esses planos vão seguindo uma estrutura, a ponto que vai ser determinada uma concepção estratégica e planos estratégicos, e isso vai seguir para a força. E a força componente ali, né, na verdade, a força singular, ela tem as suas sementes de futuro, temas que ela vai coletando através da estrutura de inteligência e vai retroalimentando esses cenários de defesa. Então, a gente consegue fazer esse looping e a gente vai ali como fosse um navio, aos poucos, se adaptando ao cenário que a defesa imagina, né? Então, com base nos documentos da defesa, esses documentos vão entrar na força, né, força singular, no caso a Força Aérea Brasileira, que vai dar origem ao PMAE, aí sim a gente chega aos projetos estratégicos. Por que foi interessante botar esses slides? Eu só quis deixar claro que não é o Centro de Inteligência que define os projetos estratégicos e nem que eles são definidos a ermo, né? Tem toda uma sistemática de planejamento aonde se chega quais seriam os projetos. Então, o PMAE ele tem uma diferença de programas estratégicos e projetos. Então, eu vou descer como fosse numa cascata ali para a gente entender onde eu quero chegar no SEBRA, e vou falar de um programa, né, chapéu onde eu me enquadro aqui, que é o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais. Né, essa foto aí do COP, uma foto bem conhecida. E dentro do próprio PESE, a gente tem vários segmentos aqui, né, que o CAE acompanha. Então, ele está preocupado aqui com o segmento usuário, o uso do espaço aqui com relação a aplicativos, produtos. Eu estou focado aqui no segmento lançador, que visa acesso ao espaço, veículos lançadores e centro de lançamento. Tem pessoas focadas aqui no segmento espacial, focadas em satélites, sonda, aeronaves, e no segmento solo, centro de controles, telemedidas e enlace. Então, onde se enquadra o meu trabalho? O meu trabalho se enquadra aqui, no SEBRA. Esse é o projeto estratégico, né, definido lá no PMAE, que o CAE tem uma agência que foca atenção e tempo a isso. O que seria o projeto SEBRA, né? Na verdade, é o Complexo Espacial Brasileiro, que consiste na consolidação da capacidade brasileira de acesso ao espaço, visando disponibilizar os bens e serviços do COMAE para atividades de lançamento espacial de operadores privados a partir do território nacional. Então, saindo do macro, chegando ao micro, essa seria a visão da força, uma atuação bem, assim, uma visão bem superficial, sem entrar em modus operandi, e aí nas perguntas a gente pode abordar. Quais são os desafios, né? Por que o CAE olha
E, enfim, ele precisa ter uma agência de inteligência em Alcântara. Então, foi assinado com o governo americano e o governo brasileiro um acordo de salvaguarda tecnológica. Alcântara guarda não só muitas tecnologias, como as patentes e até muitos desenvolvimentos, produtos e patentes tecnologicamente sensíveis e disruptivos, né? Quando a gente fala de espaço, é muito engraçado, porque tem coisa que não foi nem patenteada, porque não quer que o outro saiba. E quem for agora em Alcântara, que o centro se prepara para ter um lançamento comercial de uma empresa sul-coreana, você vê que eles trabalham embaixo de tendas, né? Eles vão colocando tendas em cima dos lançadores e trabalham o tempo todo cobertos, literalmente, porque eles querem escapar até que alguém passe e faça um reconhecimento. Enfim, a gente tem toda uma preocupação com relação a isso. Então, quando o americano autorizou que empresas usassem produtos americanos no Brasil, ele também queria que o Brasil garantisse que esses produtos não fossem copiados, espionados na questão de espionagem industrial. Dando sequência, então, é mais ou menos disso aqui que eu queria falar, né? Um novo desafio. Nós temos, no centro de lançamento, dividido por 4 áreas, que foram as áreas que participaram do primeiro chamamento público em 2020, onde 4 empresas foram contempladas. Então, foi a InnoSpace, a Orange Space, C6 Sistema, Launch, e a Virgin aqui. Só que essas 2 aqui, elas saíram, né, desistiram, e atualmente a InnoSpace e a C6 estão concorrendo. Só que, enquanto uma empresa está construindo para lançar, tem uma segunda empresa também que opera na mesma área, né? Então, como é que eu consigo manter os segredos industriais, né, o acesso, até o contato de estrangeiro, proteger o centro, proteger uma empresa da outra, proteger que terceiros tenham acesso a essa tecnologia disruptiva e precisa ser protegido. Então, esse é um desafio. É feito todo um planejamento na área de inteligência, né? O centro é muito grande, a gente usa vários elos do sistema, com várias habilidades e fontes de inteligência, para que a gente mantenha essa segurança. Né? E outro desafio é isso. Por que é importante ter um centro seguro, né? Como eu falei, a tecnologia espacial ela é muito sensível. Está em jogo, em Alcântara, 2 coisas muito importantes. Primeiro, é o domínio espacial, né? É que o Brasil tem acesso a esse domínio, como posso falar de maneira civil ou militar, e também a economia espacial. Nenhum país do mundo vai trazer a sua tecnologia sensível, que, por vezes, nunca nem foi patenteada, para lançar no Brasil, se ele não tiver uma segurança, né, que isso não vai ser copiado, hackeado, invadido, sabotado. Então, a gente tem uma atenção interna contra as ameaças internas e também uma ameaça externa, para a gente poder mapear quais são os atores que ameaçam aí a nossa soberania. Feito esse plano de fundo aí, falando de uma maneira bem superficial aí, sem adentrar nos modus operandi, mas vou estar aqui para responder as perguntas. Qual é a visão da FAB, né? Para a gente fazer um link com o contexto aqui do simpósio, que seria tecnologias quânticas para a defesa. Então, a gente tem um projeto que está no MEC, que chama Semente do Futuro e Inteligência, né? Então, tudo que acontece nessa área de tecnologias quânticas, seja comunicação, computação, sensores, digitalização e big data, inteligência artificial e automação, espaço, cyberespaço, integração em muitos domínios, inteligência baseada em fontes abertas, guerra cognitiva e narrativas, uso de drones e sensores autônomos, cooperação internacional. Enfim, tem agentes no CIAE que estão não só estudando e coletando isso no mundo todo, de forma a alimentar o decisor, para que ele possa redirecionar o nosso cenário de longo prazo. Entendeu? Então, a tecnologia quântica, hoje, existem pessoas que estudam isso no CIAE, mas, para o centro de inteligência atual, ainda não é não é factível. Talvez, como daqui a algum tempo, quando a gente tiver um computador de prateleira e seja factível, aí isso vai ser incorporado ao CIAE. Mas a gente olha para fora e consegue avaliar e dimensionar o potencial dessa tecnologia. Então, a gente vai adaptando o que a gente quer saber, como a gente vai reagir, e assessorando as autoridades em que pé está isso, quanto vai investir. Por isso que é interessante ter essa visão de sistema, né? Porque o CIAE não sabe de tudo, mas alguém aqui no DCTA sabe, tipo assim, alguém na EB sabe. Então, a gente não usa somente o sistema de aeronáutica ou o sistema de defesa, mas também usa o SISBIM como um todo para que a gente possa coletar essas informações.
E essas sementes de futuro, como eu comentei, né, já está prevista aqui na Diretriz de Planejamento Institucional do EMAE. Então, basicamente, ele diz isso, que a gente tem que adequar nossos planos de inteligência específico, né, e utilizar os elos do SINTAE como sensores dessa rede de monitoramento de sementes do futuro integrada aos objetivos do MT. Então, isso já é feito. Então, quem comandar a unidade ou quem foi chefe de seção de inteligência da unidade sabe que o CIAE prepara um plano, orienta um plano para dar um foco, uma direção do que vai ser coletado, o que deve sofrer uma certa atenção. Porque esses dados coletados, né, vão subsidiar esse planejamento estratégico e vai se fazer uma avaliação da situação atual e qual é a situação futura que a gente deseja chegar. E, quando no planejamento isso for definido, aí sim a gente vai gerar os requisitos, né, desse novo sistema de inteligência, ou centro de inteligência, gerar uma concepção operacional, ver quem são os stakeholders, e aí fazer um estudo de viabilidade, se realmente essas transformações, aí, essas tecnologias são viáveis nesse momento para que a gente faça mudanças no nosso sistema de inteligência. E aí sim a gente faz uma readequação. Eu botei até algumas coisas aqui de engenharia de sistema, né, porque eu passei 2 semanas aqui conversando com o tenente-coronel Kurovski da minha turma, o coronel Moreira, enfim, a gente vendo outras abordagens, né, trabalhar, a gente vive na era da informação, é até redundante falar isso aqui, dados. Então, todos esses projetos de dados, Big Data, atingem o CIAE assim, de maneira quase que diária. Então, até na reestruturação de sistema, a gente tem estudado não, né? Estudado é até um pouco forte, mas perguntado ao ITA, a quem fez mestrado, doutorado na área, como essa abordagem, como esse conhecimento poderia ajudar a gente constituir um sistema de inteligência menor. Então, para não deixar um exemplo assim ao Léo, eu cito que em 2019, né, ocorreu essa mudança no sistema em virtude da concepção Força Aérea e a concepção estratégica Força Aérea 100. Então, sempre que muda o cenário, o centro de inteligência ele se readapta aí através de tecnologia, fontes e cursos para poder cumprir a sua missão. Senhores, de maneira bem breve, assim, falando do modus operandi bem por cima, sem entrar em TTP, mas a inteligência, ela, como a gente costuma brincar, ela só é conhecida quando acontece alguma coisa ruim, né, aí que a inteligência falhou. Então, seria isso. Estou aqui aberto para questões, perguntas, e tentei abordar o tema aqui, inteligência na proteção de projetos estratégicos repetitivos e sensíveis à visão da Força Aérea Brasileira. Quem tiver curiosidade aí, obrigado pela atenção do senhor. Boa tarde. Perguntas, teremos um tempo ao final, né? Eu mesmo tenho algumas perguntas e vi um pouco a gênese desse centro, né? Enfim, mas vamos, em benefício sempre do tempo, para que vocês possam ter o maior número de perguntas. Então, tem a próxima apresentação, por favor, doutor Carrijo, 30 minutos no máximo. Eu lhe aviso quando tiver 5, se for o caso. Obrigado. Não? Vamos trocar. Eles têm aqui um wireless, funciona em vários. Obrigado. Boa tarde a todas as senhoras e senhores presentes. Obrigado ao Coronel Rodrigues. Sempre é um desafio a gente estar numa mesa e é muito bom ter um amigo de inteligência. Vocês poderiam carregar... obrigado. Quando a gente foi recente, as primeiras conversas com o Capitão Rômulo e com o Coronel Daniel sobre a integração da ABIN ao projeto AETER, para a gente foi uma grande felicidade. É muito raro um projeto conseguir articular nossa missão institucional, nossos orientadores estratégicos e aquela vontade de servidor público de fazer algo que seja realmente relevante para o país. E esse projeto conseguiu fazer essa conexão de maneira absolutamente automática. Foi muito simples conversar, explicar para os meus superiores e nos integrar às primeiras conversas nesse sistema. O nosso desafio é falar sobre inteligência de Estado na proteção de projetos estratégicos disruptivos e sensíveis.
especificamente o projeto AETER. É um grande desafio, nós nunca trabalhamos num projeto com essa dimensão, com mais de 20 instituições envolvidas simultaneamente, cada uma delas com níveis distintos de maturidade em segurança da informação e em segurança cibernética. E, obviamente, a gente conseguir conjuntamente conciliar padrões de segurança que garantam a soberania brasileira sobre esse projeto vai ser um desafio muito interessante para todos nós. Um breve sumário, eu vou fazer uma breve introdução. Em seguida, eu vou falar de proteção de conhecimentos sensíveis. Eu separei apenas para fins didáticos medidas preventivas e ativas. Na prática, a gente toca as duas ao mesmo tempo, com muita interdependências nesse processo. Para referência, para quem gosta de estudar um pouco mais, a Lei 9883 institui o SISBIM CRIA-BIM. O Decreto 11693 de 23 dispõe sobre a organização e funcionamento do SISBIM. O Decreto 11816 de 2023 também aprova a nossa estrutura regimental. E, durante a apresentação, eu vou fazer referências à nossa doutrina e também ao nosso caderno doutrinário de contra-inteligência, que ele simplesmente replica os mesmos conceitos, mas é o nosso guia no dia a dia, no Departamento de Contra-Inteligência. Bom, a gente parte de duas premissas quando a gente trabalha contra-inteligência na BIM. A primeira delas é que o Brasil é alvo de interesse estrangeiro em diversos setores. A gente cita segurança, negociações internacionais, ciência, tecnologia, economia, comércio, meio ambiente e energia. Todos esses são casos ativos, casos reais que a gente acompanha na nossa área. E esse projeto AETER, ele, por uma coincidência, ele acaba lidando com todos eles, direta ou indiretamente, né? O desenvolvimento do sensor quântico vai afetar nossas capacidades em cada uma dessas áreas. Inclusive, oxalá a gente chegue ao desenvolvimento comercial para a área do agronegócio. A gente vai ter uma sinergia muito interessante entre comércio, meio ambiente e energia, que o Brasil ainda não viu, né? Uma sinergia multissetorial que vai gerar um desafio de inteligência e de segurança completamente inédito para o país também. A segunda premissa é que nós categorizamos, para facilitar o entendimento dos nossos analistas, as relações internacionais com base nesses quadros, né? Eu convido a ficar mais no quadro da esquerda. Em verde, a gente tem instrumentos de influência, em vermelho, instrumentos de intervenção. Paz, guerra. Em cinza, instrumentos de influência encoberta, instrumentos de intervenção encoberta. A zona cinzenta em que a inteligência atua. Obviamente, a gente não atua sozinho, né? Nós atuamos junto com todo o Sistema Brasileiro de Inteligência e sempre reconhecendo a primazia técnica e operacional do responsável pela área específica. Então, por exemplo, se a gente tiver alguma necessidade de atuação de inteligência em Alcântara, com certeza o Coronel Rodrigues é a nossa referência. Nós entramos, digamos assim, na função de apoio a essa instituição executora, responsável principal. Só para dar alguns exemplos, né, no campo dos instrumentos de influência, a gente cita diplomacia, intercâmbios culturais, mídia e entretenimento, instrumento de intervenção, sanções econômicas, agressões armadas, e nas zonas cinzentas, né, quando você tem uma ação mais no domínio informacional, né, com a intenção de influenciar por narrativas, você tem desinformação, hack and leak, né, o hackeamento com vazamento de dados, financiamento de agentes de influência, né, pode ser um influenciador do Instagram, por exemplo, um agente de influência, dependendo da situação. Na parte mais pesada, a gente tem sabotagem, assassinatos coletivos, financiamento de ações paramilitares. Um projeto como o AETER, ele, na nossa avaliação, tende a atrair bastante atenção nos dois níveis, né, inclusive em termos de sabotagem, como a gente já, infelizmente, teve que lidar em outras situações envolvendo o desenvolvimento aeroespacial brasileiro. A nossa lei, e aqui falando um pouquinho mais das nossas competências específicas da BIM, ela estabelece no artigo 4º uma função que ela é pouco conhecida. As pessoas geralmente entendem a BIM como um órgão de inteligência, de assessoramento ao processo decisório. As instituições mais do SISBIM também reconhecem a função da nossa escola de inteligência,
mas o inciso 2º do artigo 4º nos impõe a obrigação de planejar e executar a proteção de conhecimentos sensíveis relativos aos interesses e à segurança do Estado e da sociedade. O que significa proteger conhecimentos sensíveis? Em primeiro lugar, protegê-lo no sentido de impedir ataques estrangeiros ou de interesses adversos, não necessariamente estrangeiros, somente grupos, como, por exemplo, uma facção criminosa adversária aos interesses nacionais. Também significa desencorajar ações adversas. Então, se um país sabe que o Brasil está defendendo ativamente os seus ativos, ele talvez não fique inclinado a nos atacar, ou a pelo menos pense 2 vezes antes de fazê-lo. E, por fim, também dificultar em caso de ataque. Se a gente tem uma estrutura de segurança e inteligência bem montada, bem posta, a gente consegue encarecer muito os custos operacionais dos nossos adversários. E o encarecimento dos custos pode chegar ao ponto de inviabilizar uma operação de inteligência adversa, ou seja, a outra organização não vai conseguir a informação, simplesmente fica caro demais para ele sustentar uma operação de ataque. E aí a gente entra numa discussão. O conhecimento sensível é um conceito que nós trabalhamos muito, mas que nós percebemos que a maior parte das organizações não sabem quais são os seus conhecimentos sensíveis. O professor André Molina trouxe um conceito de informação sensível, também trabalhou conhecimento sensível, trabalhou tecnologia sensível, todos são conceitos muito interrelacionados. Para nós seguimos do ponto de vista metodológico que o conhecimento ele integra os dados, informações e, uma vez analisados, os conhecimentos. Então, quando a gente fala em conhecimento, a gente está falando somente na parte analisada final. O conhecimento que é sensível é aquele que é sigiloso ou estratégico, é o primeiro requisito. O segundo, o acesso não autorizado a esse conhecimento gera prejuízos ao país. E terceiro, por conta dessas 2 condicionantes, ele exige medidas especiais de proteção. Então, se o conhecimento na sua instituição não atende a esses requisitos, na nossa concepção, ele não é um conhecimento sensível. E isso pode ocorrer tanto de forma natural, realmente houve uma avaliação equivocada, isso é normal, como pode ocorrer, pode ocorrer por uma avaliação errônea do ponto de vista de classificar como sensível uma informação que não é sensível, e pode acontecer o contrário, em que o órgão não identifica como sensível uma informação ou um conhecimento que, essencialmente, ele é dotado de grande nível de sensibilidade. Bom, falar um pouquinho para vocês de medidas preventivas de proteção de conhecimentos sensíveis. Como eu disse, é uma divisão didática que vai facilitar o entendimento de todos, principalmente em relação ao tempo em que cada uma das medidas entram em ação. As ações preventivas de proteção do conhecimento, elas incluem sensibilização, orientação e capacitação das instituições. E, no final das contas, ela também pode realizar a identificação e avaliação das vulnerabilidades no sistema de proteção. Isso está na nossa doutrina, é um conceito já bastante consolidado no âmbito da ABIN e do nosso trabalho de proteção de conhecimentos. A gente trabalha, como já foi tratado anteriormente também, o foco em proteger o conhecimento sensível com base naquele acrônimo DICA, disponibilidade, integridade, confidencialidade ou sigilo, autenticidade. A gente usa sigilo porque até recentemente o Brasil tinha como uma das possibilidades de classificação o confidencial. Então, isso gerava uma confusão semântica que a gente buscava evitar. E o sigilo a gente acabou mantendo hoje em dia, porque ele, do ponto de vista linguístico, ele é mais abrangente que o confidencial. E agora, na prática, o que significa isso? Eu falei um monte de conceito para vocês. Na prática, a agência realiza algumas entregas quando ela realiza a proteção preventiva de conhecimentos. Essas entregas, que são entregas literalmente passadas aos nossos parceiros, eles recebem relatórios físicos, recebem consultorias presenciais ou palestras como essa, por exemplo. Elas podem incluir avaliações de vulnerabilidades de infraestruturas, por exemplo, avaliação de risco de um projeto, de um local, de um evento, consultorias para definição de políticas de segurança. Isso é um trabalho que a gente tem feito com diversos órgãos, a gente tem bons referenciais, o GSI, o Ministério da Gestão da Inovação,
nos oferecem bons referenciais de políticas de segurança. A ABIN geralmente senta com os órgãos para ver alguns aspectos que podem estar faltando, dadas as particularidades daquela instituição. Porque, como todo modelo, o modelo ele não se adapta à sua realidade. Conversando com o nosso pessoal, eles conseguem fazer esse tipo de apoio. Nós prestamos sensibilizações de segurança, é uma série de palestras orientadas desde o mais alto nível de gestão até o servidor no nível operacional, e envolve desde negociações internacionais sensíveis até o uso do celular. A avaliação de exposição digital é um estudo, né, é uma inteligência de fontes abertas, aqui, como o coronel Rodrigo já mencionou, o ZINT, tanto da instituição quanto das suas lideranças, mediante demanda da instituição. E, por fim, nós fazemos também a entrega de soluções criptográficas. A ABIN tem a criptografia de Estado, hoje brasileira, vigente. As urnas eletrônicas do Brasil contam com a nossa criptografia de Estado. Ela já tem embarcada algoritmos pós-quânticos e, muito proximamente, além de alguns produtos de hardware que a gente oferece e trabalha internamente envolvendo já a criptografia, a ABIN, junto com a Federal do Ceará, em parceria com o MGI e com o SERPRO, vai começar a disponibilizar um aplicativo de mensageria similar ao WhatsApp, contendo criptografia de Estado, chama MSG Gov. Nos próximos meses aí já vão estar sendo disponibilizados para todos. Vai ser a primeira vez que uma solução de mensageria vai atender os requisitos de segurança que a gente estabelece para tramitar documentos sigilosos e classificados até um certo nível. Para nós considerado uma grande vitória. Eu testei o aplicativo, é exatamente como usar o WhatsApp, não existe nenhuma fricção nisso. Vai fazer ligação de áudio e vídeo também. E os órgãos que tiverem interesse em utilizar, por meio de uma parceria com o SERPRO, poder colocar nos seus data centers e fazer a gestão prática desse software. Esse é apenas o nosso Programa Nacional de Produção do Conhecimento. Ele é digamos assim, a forma como a gente se apresenta para a sociedade para fazer a proteção de conhecimentos. No nosso site, para quem quiser estudar um pouquinho mais, lá no setor o site da ABIN é o govbr/ABIN, muito padrão do MGI. No setor de destaques, tem lá uma aba inteira do PNPC, tem outras partes interessantes, algumas publicações que a gente tem feito de livros, a nossa revista, que tem periodicidade semestral, e também tem a página do PNPC, do programa. Dentro da página do programa, eu recomendo o menu de boas práticas. Ali, os senhores e as senhoras vão ter acesso a 10 cartilhas, que já são com recomendações bastante práticas de como lidar com situações corriqueiras, desde como configurar o seu celular para tempo de segurança, até que medidas de segurança adotar numa viagem ao exterior, como configurar um sistema básico de segurança da sua instituição. Todo esse material é apresentado em cartilhas PDF gratuitas, disponíveis, ostensivas para toda a sociedade. É um material que a gente usa internamente também. E dentro do site do PNPC, a gente tem um pouquinho mais da nossa atividade contra a inteligência em geral, né? Uma tentativa de diálogo mais franco com a sociedade sobre o trabalho que muitas vezes considera-se que é secreto, mas nessa parte não é secreto. Nessa parte nós somos completamente públicos e ostensivos. Nós buscamos e temos como missão proteger os conhecimentos sensíveis. Passando agora às medidas ativas de proteção de conhecimentos sensíveis, nós trabalhamos basicamente três conceitos, né? Espionagem, todo mundo conhece, sabotagem e interferência externa. Eu vou tratar com vocês mais espionagem e sabotagem, que são os mais afetos ao projeto AETER, na nossa avaliação. A espionagem ela é uma atividade que visa a obtenção não autorizada de dados, informações ou conhecimentos sensíveis. A gente volta ao conceito, né? E necessariamente usando técnicas especiais, né? Técnicas que são específicas de profissionais de inteligência. A sabotagem, por outro lado, né, ela visa destruir, danificar, comprometer ou inutilizar conhecimentos, dados, materiais, equipamentos, sistemas, infraestruturas, né? Então, a espionagem ela busca obter uma informação, a sabotagem busca danificar uma informação ou danificar algum objeto de valor estratégico. Esses dois conceitos também têm uma interface com o Código Penal. Para quem pensou nesse assunto, não se confundem na prática, embora semanticamente estejam confusos.
A espionagem e sabotagem, de acordo com o Código Penal, tem uma definição muito restritiva. O objetivo dela é, obviamente, tipificar um crime e deter ou impedir ativamente o seu cometimento, enquanto nós trabalhamos espionagem e sabotagem do ponto de vista estratégico. É um conceito político e que a gente operacionaliza para fins de combate prático a essa ameaça, que, na maior parte das vezes, não se enquadra nos tipos penais que nós temos no Brasil. Eu trouxe 3 notícias, só para exemplificar muito rapidamente para os senhores e para as senhoras, que como esses 2 fenômenos podem afetar projetos estratégicos como o ETER. Aqui é um caso que já está bem comum hoje em dia. A China expulsou 2 diplomatas, attachés, são oficiais de ligação, como se eles fossem espiões, por espionar segredos aeronáuticos da China. Eu gosto dessa notícia pela data, ela é de 95. Em 95, a China não era considerada uma potência. Ela não era considerada nada em termos de desenvolvimento tecnológico científico. Mas, isso é um fato, potências buscam se antecipar aos seus possíveis e potenciais adversários. Então, nós temos uma tendência no Brasil de achar que o que a gente desenvolve é muito pouco. Mas, para quem vê longe, o que nós desenvolvemos é interessante. Saber para onde nós estamos tentando ir é muito interessante. O segundo é invertendo agora a lógica, os Estados Unidos consideram o Brasil local de risco para espionagem industrial, 2023, não dá para ver a data. E eles apontam esse risco porque as empresas chinesas atuam aqui no país tem bastante presença no Brasil. Isso é para conversar com vocês sobre o fato de que muitas vezes a espionagem ela não é feita diretamente. Quando um país tem dificuldade de acessar diretamente o país de alvo, ele pode buscar ir a um terceiro país onde essa tecnologia está sendo empregada. Fazer engenharia reversa, fazer entrevista com o pessoal que trabalha ali. E, obviamente, se o Brasil é um país com grande potencial industrial, onde nós temos muitas empresas multinacionais, nós também somos um potencial alvo desse tipo de espionagem industrial, que não se volta somente contra o Brasil, mas também contra outros países. E o terceiro é uma notícia de 2021, a inteligência do governo flagra maletas de grampo ativas na esplanada. As maletas, para quem não conhece, nossos celulares eles são programados para conectar de maneira triangulada. São 3 estações rádio base, herbes, que ele precisa conectar para ele gerar um sinal de comunicação 3G, 4G, 5G, o que seja. O que essas maletas fazem é simular uma herb. E como ela geralmente está perto do alvo, ela tem um sinal muito forte. O nosso celular é programado para não só buscar triangulação, como triangular com o sinal mais forte disponível. Uma vez triangulado com essa maleta, as informações que são trafegadas do celular para o sistema de telefonia podem ser obtidas, principalmente aquelas que não estão criptografadas. Criptografada também, só que eles não vão conseguir ler, basicamente. E aí, um pouquinho do que a gente faz na prática, uma vez mais. Ao contrário das medidas preventivas, nas medidas ativas são principais ações, não são entregas, porque os nossos, entre aspas, clientes muitas vezes nem sabem o que a gente está fazendo, mas a gente está fazendo. A gente faz um monitoramento permanente dos objetivos estratégicos de outros países e, consequentemente, a gente busca conciliar isso com o desenvolvimento, digamos, tecnológico, político, social que a gente está vendo no Brasil, que pode ser alvo de interesse adverso. As nossas ações elas se dividem basicamente hoje em dia em 3, monitoramento de fontes de ameaça, espionagem, interferência externa, sabotagem. Interferência externa não tem muita conexão com projetos estratégicos geralmente, mas a gente pode até chegar a ter caso o Brasil comece a sofrer embargos à importação de materiais sensíveis de outros países. Isso pode ser uma ação de interferência externa, obviamente. Esse monitoramento ele envolve análise geopolítica, ele envolve análise de legislação, como os países estão evoluindo nas suas legislações nacionais, se eles estão sendo mais ou menos agressivos na busca de informações, tudo isso é analisado. A gente também faz a identificação e acompanhamento de campanhas de desinformação, é um tema bastante recente, mas a gente tem observado que algumas campanhas de sabotagem, principalmente, elas são antecedidas por campanhas de desinformação. Então, só para dar um exemplo não real, hipotético,
digamos que considera-se que o Brasil polui muito, né, que sei lá, a Petrobras, nossa que estava aqui antes, está poluindo muito por meio da extração de petróleo. Então, eles começam a fazer uma campanha de desinformação sobre esse tema, e, passado um tempo, você tem uma pequena ação de sabotagem, né, uma maneira de, por assim dizer, como eu poderia colocar isso? Não, é um ativismo político ativo, né? Ativismo político ativo, agressivo, né? Na lógica de que nós temos que tomar ação, nós não podemos só falar desse assunto. Né? Isso a gente tem monitorado aqui no Brasil, não identificamos ainda nenhum caso desse tipo, mas como é uma tendência global, a gente supõe que isso em algum momento vai chegar aqui também. E, por fim, a gente coordena, junto com os órgãos do CISBIN, do Sistema Brasileiro de Inteligência, as respostas aos casos identificados de espionagem e sabotagem. Isso pode ser uma resposta técnica, eu posso conversar, por exemplo, com o Coronel Rodrigues sobre alguma situação, ou a gente pode conversar com a Polícia Federal, podemos conversar com a Embrapa, né, com o MAPA, na verdade, e buscar uma solução coordenada para qualquer tipo de ataque estrangeiro que a gente identifique. E também nós buscamos assessorar o processo decisório nacional, que é uma das funções da BIM, é justamente comunicar ao ministro-chefe da Casa Civil, ao presidente, a outros ministros de Estado, situações de interesse, situações críticas envolvendo interesse adverso. Com isso, eu termino a minha apresentação, espero que dentro do tempo, e me coloco à disposição para qualquer dúvidas. Obrigado. Muito obrigado aos dois panelistas pelo tratamento muito adequado. São os campos eletromagnéticos aí das Wi-Fi. E abri para perguntas da audiência. E se houver também do YouTube, através dos nossos... Bom, as perguntas nessa área são sempre muito complicadas, né? Muito difíceis. A gente tem que... Eu tenho algumas, mas vou deixar para o final. A gente tem que tomar cuidado para tangenciar justamente o limite do que pode ser perguntado e do que pode ser respondido, principalmente quando a gente tem a transmissão ao vivo. Mas, perguntando para o Dr. Marcel Carrijo, a gente já havia conversado anteriormente, né? O Coronel Rodrigues também, amigo de longa data. Os dois estão cientes do projeto, de todos os detalhes. O Dr. Marcel Carrijo passou o dia conosco aqui hoje. E eu imagino que, do ponto de vista de proteção do conhecimento e proteção das pessoas, seja um desafio quando a gente tem, nesse atual momento, 20 entidades trabalhando no ETER. Dentre elas, universidades, órgãos de pesquisa, organizações militares. Então, imagino que seja realmente um desafio muito grande tratar isso tudo de forma integrada e de forma coordenada. Eu havia comentado mais cedo aqui o papel da FAB nesse projeto, né? Então, a FAB ela fez a concepção, ela planejou o projeto, construiu, discutiu, e está propondo agora uma primeira fase junto ao MCTI, ao lado desses 20 parceiros, e fiz questão de deixar bem claro o papel de governança da FAB. Então, a governança colaborativa, mas a gente precisa realmente ter a certeza de que o esforço vai gerar um resultado vetorial na mesma direção, para que não seja realmente só um investimento escalar em que eu não tenho retorno. Imagino que a proteção do conhecimento para esse projeto, a proteção do projeto como um todo, né, um grande guarda-chuva de proteção do projeto como um todo, ele acaba caindo nessa mesma direção, de uma forma ou outra. Então, eu queria que o doutor Marcel, depois o Rodrigues, comentassem qual que é a ideia da governança de inteligência desse projeto, entre a BIM e os centros, e como vocês pretendem conversar
com a governança central do projeto com relação à proteção de inteligência. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu comentava que eu acho que talvez o maior desafio de segurança é justamente essa variância de maturidades, de sensibilidades e também muito importante a gente mapear o que cada instituição fará e que tipo de informação ela vai tratar, né? Eu acho que a gente tem focado muito nisso, de evitar exceder as necessidades de segurança para uma instituição que talvez não tenha necessidade tão alta, né? Alguém vai ter uma informação somente pontual, ela não precisa implementar todo um aparato de segurança gigantesco, né? Conversar com o GSI, conversar com todas as Forças Armadas sobre como melhorar a sua segurança. Isso vai ser um primeiro desafio, acho que é o levantamento inicial que a gente precisa fazer. A governança em inteligência com os órgãos das Forças Armadas, geralmente ela é muito simples do ponto de vista da BIM, né? Depois o Coronel Rodrigues, por favor, a outra perspectiva. Porque, como eu dizia, a BIM busca apoiar aquele com a capacidade técnica adequada, né? Não é a nossa função tomar a frente necessariamente quando o mais capaz talvez seja outra instituição. Será necessário sentar com o CIAE, com o CIM, com o CIE, para ver como a gente consegue interagir de maneira a mapear esses riscos iniciais, pegar como cada uma dessas instituições e também com o Ministério da Defesa, lá a assessoria de inteligência deles, percebem os riscos associados a um projeto dessa magnitude, e depois a gente atribuir quais serão as competências específicas, né? Tanto do ponto de vista de análise, quanto de coordenação operacional, reação, quem fica responsável por cobrir quais áreas, né? Por exemplo, São José dos Campos, operacionalmente, vai ser uma área sob a responsabilidade do CIAE ou da BIM, ou será uma responsabilidade compartilhada? Como a gente vai fazer justamente essa governança? Isso tudo é um processo sempre negociado, né? E isso não tem mudado nosso histórico. Francamente, com as instituições militares é mais simples, né? Justamente por essa consciência de inteligência e segurança que todas as três têm muito presente. Então a gente consegue, digamos assim, reconhecer bem as competências, até no diálogo um com o outro a gente já reconhece quem vai ser o líder daquela ação. Com licença, boa tarde, né? Falando na visão FAB, primeiramente a gente precisa separar o que precisa ser protegido e o que não precisa ser protegido, né? Para a gente tentar chegar numa coisa de segurança da informação. Dentro da FAB a gente já tem os meios e talvez a mentalidade mais amadurecida e difundida do que a gente teria que proteger. Porque é difícil, numa organização com 20 instituições, vamos dizer, na universidade, que você tem pesquisadores que precisam escrever papers, enfim, divulgar o seu trabalho, falar que tudo relativo à quântica ele não pode escrever, nem divulgar, nem falar. Então, a gente tem que fazer uma separação do que é o trabalho do pesquisador e o quanto ele contribui para o projeto. Seria mais ou menos isso. E aí a gente vai amarrar, o militarismo é sempre assim, a um termo de sigilo, de confidencialidade, de acesso à informação, e a gente vai assessorar ele que ele usa os meios FAB, né? A gente tem algumas tecnologias de Estado, desde computador, VPN, enfim, para que esse assunto seja tratado no fórum correto e tramitado no fórum correto. Então, a gente vai ter que meio que analisar, né? Fazer um estudo, e quem for assessorar nesse projeto, de falar, ok, o pesquisador trabalha de segunda a quinta, de uma maneira bem grosseira, na vida dele de pesquisador, mas na sexta-feira, quando ele trata desse assunto sensível nesse fórum, aí é outro computador, enfim, de uma maneira bem, assim, não querendo entrar no tático e nem querer também ficar muito no alto nível. Obrigado, Rodrigues e doutor Marcel. Bom, com a fala do doutor Marcel, fico muito feliz de ter a BIM no projeto desde a sua gênese. A gente vê que talvez seja o melhor caminho para a gente construir, nesses próximos 12 meses,
o nosso modus operandi da forma correta, poder identificar exatamente como a coisa vai ser tocada. O Rodrigues entrou um pouquinho mais no detalhe. Fico muito satisfeito, inclusive, de ouvir a questão da criptografia pós-quântica, da criptografia de estado dentro do âmbito da BIM. Acho que isso acaba conferindo a alguns estágios do projeto uma segurança muito crítica, né, muito sensível. E já pelo lado da FAB, já me coloco abertamente para a gente intensificar as nossas conversas para conseguir fazer essa governança em paralelo, a gente do projeto como um todo, e a BIM, de todos os órgãos de inteligência que estão debaixo dela, e ajudando a proteger também o que precisa ser protegido. Muito obrigado. Próxima pergunta. Eu teria então uma pergunta para, pelo menos uma, que é, nessa resposta foram enfatizados um pouco os meios, até computadores, VPN, etc, etc. Mas por trás do computador, ou da rede de comunicação, etc, do software, etc, tem uma pessoa. Algumas décadas atrás, eu acho que na antecessora da ABIN, se eu mal me lembro, a ABIN teve uma antecessora. Teve. Eu lembro de episódios aqui na área de São José dos Campos. E em geral, a minha observação desde essa época, desse assunto, é que a maior parte dos nossos colegas que trabalham com ciência, tecnologia, engenharia, e, enfim, nas áreas aí tecnológicas e são usualmente civis, eles não têm uma sensibilidade, eu diria, mínima para os problemas que podem acontecer. Enfim, os meios de obtenção de informação mudaram, né, de lá para cá. Nessa época havia até escutas em tomadas, aquelas tomadas ali elétricas, tá? Talvez vocês tenham, todos aqui são muito jovens, né? Então não sei se ouviam falar, enfim, e tantas outras coisas, passando por máquinas Xerox, passando por etc, etc, etc. E as pessoas, a maior parte do tempo, apesar dos meios existirem, alguns meios da época, mas sempre me pareceu que havia uma certa insensibilidade da parte dos colegas em geral, no meio mais civil, mesmo tecnológico, que tinham, enfim, apesar de terem lidar com tecnologias, eles não acreditavam que certas tecnologias podiam ser usadas numa tomada elétrica, como aquela, uma escuta, que foram achadas. O senhor deve saber disso. Né? Enfim, não é do seu, não seja o seu tempo, o senhor já é da época mais, eu sei, todos são, enfim. Anyway. O fato é que a pessoa não acredita. Tá? Poderia contar aqui alguns casos interessantes de... houve um caso engraçadíssimo, depois é engraçado, na época é terrível, né? Numa certa época que eu dirigia lá o departamento da Divisão de Mecânica Espacial e Controle do INPE, nós produzimos lá certos documentos de certos projetos confidenciais, etc. E uma brilhante engenheira, junto com o colega também brilhante, produziram lá os desenhos de um certo dispositivo que tem proximidade com algumas das coisas que foram faladas aqui. Bom, os equivalentes da época, digamos assim. Estamos falando aí dos anos 70, nós estamos em 2025, já faz um tempinho, né? Bom, beleza. Tá. Anos depois, ou tempos depois, já não lembro bem, ela foi prestar consultoria em algum outro lugar, não tão distante daqui, a uns 80 e tantos quilômetros daqui, para uma certa instituição muito respeitada, um assunto semelhante. E alguém chegou para ela e disse: olha, que coisa, esse projeto aqui, eu consegui uma fotografia de uma figura lá, uma ou duas figuras, nada muito mais do que isso.
Olha que coisa bacana, que reveladora. Aí ela pegou aquilo, olhou uma ou duas figuras lá, não sei, nem lembro. Eu soube disso por quintas pessoas, então não sei exatamente as figuras, etc., o que continham. Eu sei do caso, o caos. Ela pegou aquilo e começou a rir. E a pessoa que passou por ela, com toda aquela pompa e circunstância, não entendeu. Aí, depois de passar a surpresa, ela disse: você sabe quem fez isso aí? Eu disse: não, fui eu. Então, a mesma pessoa. Como esse mundo é pequeno, essas áreas muito especializadas são muito pequenas, sobretudo entre nós. Tem poucas pessoas que mexem com cada uma dessas coisas. Então, a coisa deu uma volta, não sei como. Tá? Na época da Xerox, possivelmente, copiou uma folha, duas, possivelmente até caiu no fogo, colocadas no lixo. A pessoa não tinha cuidado com nem rasgar, nem shred, nem picotar, nem destruir, nem queimar, nem coisa nenhuma. Colocou no lixo, alguém achou aquele bacana, copiou duas folhas lá, uma ou duas folhas, e aí teve esse episódio engraçado. Bom, então, isso ilustra que não se tinha, em geral, não se tinha, e eu não sei qual é a vossa apreciação, que não se tem em geral, até porque existe uma coisa da cultura dos indivíduos, mas também existe uma coisa institucional, quer dizer, um certo conflito de objetivos, como os senhores disseram. Quer dizer, é visto usualmente no mundo acadêmico, técnico, etc., que publicar é muito bom, chegando ao exagero de publicar muito, né? Para pôr no currículo, para isso, para aquilo lá, enfim, para conseguir financiamentos, etc. E isso se conflita, esse ideal de publicar, enfim, com esse outro ideal. Então, há um conflito aí, há um aspecto pessoal, as pessoas não têm sensibilidade para esse tipo de delicadeza, sensibilidade da informação, tá? Por cultura, por isso, por aquilo. Há esse ideal da ciência / tecnologia, da universidade, etc., que é uma coisa que vem lá dos anos 1200, se você for buscar a origem da universidade, aqueles ideais, enfim, que se conflitam com a sociedade industrial. E talvez haja aí um terceiro componente, isso é uma especulação para todos refletirem, e para provocar perguntas ou reflexões, pelo menos. E eu cheguei a observar que há até uma espécie de autodesvalorização do seu trabalho. Isso foi mencionado aqui por algumas pessoas com outro. Quer dizer, você não acredita que você seja capaz de produzir uma coisa de primeiro mundo. Então, nada que a gente produz pode ter algum valor para alguém. Afinal, nós somos da América do Sul, do Brasil, disso, daquilo, etc. Então, eu percebo que há essa terceira componente por vezes, e eu posso dizer a vocês que não precisa passar o resto da tarde aqui, acabar com o café de vocês, ou o lanche, ou a sessão de pôsteres, citando exemplos de coisas que nós fizemos de primeiro mundo. Algumas foram citadas aqui: Águas Profundas, Embrapa, e há outras coisas que até dessas áreas sensíveis, e porque são coisas sensíveis, eu não vou falar aqui. Então, eu queria perguntar aos panelistas e provocar a audiência se vocês percebem esse aspecto mais humano, a despeito de todas as tecnologias de proteção e todas as barreiras e todos os criptos que você possa colocar, pós-quântico, antiquântico, etc., etc., o humano ainda é humano, e eu acho que sempre será humano. Então, se puderem comentar sobre esses três aspectos. Quando a gente fala de inteligência, é importante separar segurança da informação da segurança cibernética. A gente associa muito a ter um celular criptografado, a ter a criptografia de Estado, e aí você faz uma cópia na impressora e joga no seu lixo de casa, né?
Então, a gente tenta tratar num nível um pouco acima da segurança da informação. E a segurança da informação é desde a conversa que o senhor pode ter no cafezinho, que não é um ambiente adequado, é a cópia desautorizada, né? Então, assim, o brasileiro também das figuras. Então, assim, a gente hoje se diz que os dados são o novo petróleo, né? Então, quando você imerge nesse ambiente, vai muito mais do que esse dado de pesquisa ou esse dado sensível. Até os nossos dados pessoais são dados sensíveis e estão sendo coletados, né? Eu trabalho com isso, no seu amigo aqui, eu tenho 2 telefones, né? Eu tenho um telefone meu pessoal aqui, que acho que poucas pessoas têm o número, meu chefe, minha mãe, e tem um outro telefone que está todo o meu trabalho, lá eu tenho o WhatsApp criptografado, criptografia de estado, mas eu não preciso trazer ele o tempo todo, justamente porque, por mais que seja da inteligência, o ônibus que eu vim pode ser roubado, eu posso perder esse telefone. Então, a gente tem que tomar muito cuidado da segurança cibernética, é importante, e a segurança da informação, né? E ter essa mentalidade. A gente vive na era da informação e os dados são o novo petróleo, independente de ser o dado da nossa pesquisa ou os nossos dados pessoais, eles têm que ser, assim, da melhor forma ou da melhor maneira protegidos e divulgados. A gente não tem, assim, muita noção da dimensão disso, mas uma pessoa com um treinamento baixo de fontes abertas consegue descrever o perfil do senhor, saber todos os seus hábitos, entendeu? Consegue fazer um bom levantamento e aí começa o problema, né? O senhor acaba virando o alvo, né? Então, essa preocupação que ter. O máximo de informação que a gente possa negar para qualquer pessoa que seja, acho que deve ser uma preocupação. Não sei o que pensa o amigo. Eu ratifico as palavras do coronel. Quando a gente fala em conhecimento sensível, é até automático, né? A gente desumaniza os conceitos. Mas o conhecimento ele é produzido por um ser humano, ele é armazenado por um ser humano, ele é reproduzido por um ser humano, ele é comentado, replicado, destruído, né? A interação humana é integral na vida de um conhecimento, na vida útil de um conhecimento, por assim dizer. Agora, com a inteligência artificial, a gente talvez tenha conhecimentos sensíveis que já não são mais produzidos por seres humanos, mas eles vão continuar sendo processados, internalizados, analisados e utilizados, empregados por seres humanos. Então, por trás de todo esse conceito existe o indivíduo, né? E o indivíduo ele é fundamental na proteção e ele é o nosso foco principal de atuação no nosso Programa Nacional de Proteção do Conhecimento, justamente porque ele dá acesso à informação se ele quiser ou se ele for descuidado. Como o coronel Rodrigues acabou de comentar, existe uma confusão muito grande de segurança de informação e segurança cibernética, né? A gente também tem essa prática dos múltiplos celulares. É muito mais comum a perda de dados porque uma pessoa não atualizou um aplicativo ou porque ela confunde no aparelho dela coisas da família, coisas pessoais com assuntos de trabalho, do que porque ela tem um sistema qualquer de informática que funcionou mal, né, e que por conta disso aconteceu um vazamento. O indivíduo sempre é a porta de entrada quando a gente vai estudar esses casos, né? A gente teve recentemente a situação do Pix, que o funcionário recebeu R$15 mil e por R$15 mil ele entregou digamos assim, um dos maiores ativos estratégicos que o Brasil tem. Então, com certeza, esse é um ponto. Com relação à pressão da academia por produção, esse é o primeiro ponto que a gente lida quando a gente fala em ICT. A nossa ICT na ABIN ela é bem recente e é um ponto muito crítico para nós. Como a MSCTI sempre faz questão de dizer, todo recurso de financiamento ele é condicionado a uma pesquisa, essa pesquisa precisa ser publicada. Então, o nosso pessoal que é de ICT, que está recebendo bolsa de pesquisa, eles vão ter que publicar os resultados deles na área de criptografia, né? E eles já fazem isso, mas eu, por exemplo, não publico os resultados dos meus estudos. Então, como que eu vou lidar com essa situação? Quando eu falei do desafio de integrar 20 instituições com níveis diferentes de maturidade, necessidade de segurança, também era justamente pensando nesse ponto, né? A gente tem pelo menos 2, 3 instituições de ensino muito qualificadas, com professores que terão a exigência de apresentar estudos científicos de fronteira, né, extremamente inéditos ou extremamente complexos,
E isso é parte da carreira deles. Então, a gente vai precisar ter conversas muito francas sobre o nível de publicidade das informações, o tempo da publicidade das informações, porque muitas vezes a questão do sigilo é uma questão de tempo, né? Até amanhã é preciso manter o sigilo, depois de amanhã a gente não precisa. Mas a governança precisará ser especialmente forte nesse momento, para que a gente evite, a gente chama de rogue agents, né? Que a gente evite o comportamento individualizado e responsável, né? As pessoas vão ter que ter consciência ao entrar no projeto que elas estão sujeitas a um protocolo comum de tratamento das informações e que é obrigatório que ele concilie a necessidade de publicação com a necessidade de sigilo, né? Não dá para a gente subestimar ou reduzir a relevância da publicação e da capacidade científica dos nossos pesquisadores em prol da segurança, pura e simplesmente. Vai ter que ser um cálculo, uma balança que terá que ser feita. Alguma pergunta a mais? Algum comentário? Não? Então, podemos encerrar, então? Bom, encerrando o primeiro dia do Encontro Nacional de Quântica, a gente teve diversas reuniões, palestras e debates hoje. Acho que foi um dia bem interessante. Amanhã temos mais 2 painéis, muito interessantes também. Começa a partir das 8 da manhã. Convido todos novamente a estarem aqui, nos prestigiando e ficando totalmente à vontade para fazer as perguntas. Tá certo? Então, temos amanhã CIT e Indústria, e depois temos diversos órgãos de pesquisa, academia realmente debatendo. Tá bom? Obrigado a todos, mais uma vez, até amanhã.